Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade, então, à nossa aula de lógica de programação, hoje nós vamos conhecer o site que nós vamos utilizar para desenvolver nossos algoritmos e, assim, praticar a programação. Lembrem que eu falei para vocês que é extremamente importante a prática da programação. Se você não praticar, você fatalmente vai falhar nessa disciplina. Então, a gente vai utilizar essa ferramenta chamada Portugal Web Studio, tá? É uma ferramenta criada para justamente ensino, né? Ela não é uma ferramenta que você vai poder desenvolver sistemas robustos, não é o foco aqui. O foco é que vocês aprendam programação, tá bom? O endereço desse site está lá no nosso ambiente de ensino, mas se você tiver dúvidas ou dificuldade, basta vir aqui no Google e digitar, vir no Google e digitar Portugal Web Studio, o primeiro link vai ser o que você vai entrar, ok? Então, sem mais delongas, vamos conhecer o ambiente. Essa aula hoje é só para vocês conhecerem o ambiente. A gente não vai mexer com muita coisa de programação ainda não. A partir da medida que a gente for avançando nos conteúdos, nós vamos começar a criar algoritmos mais elaborados, beleza? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, inicialmente, a opção de criar um novo arquivo. Vamos deixar ela aqui por enquanto, depois a gente volta aqui. A opção de abrir arquivos. Eu vou mostrar para vocês que existe a possibilidade de você salvar o código que você fez para depois poder trabalhar novamente, tá? Para você não perder. Então é muito interessante essa parte. Nós temos uma parte interessante aqui também que é chamada de abrir exemplos. São exemplos de sintaxes que nós podemos utilizar aqui nesse site. Veja bem, nós vamos passar por cada uma delas durante a nossa aula, mas se você é um aluno que tem curiosidade e quer conhecer um pouco mais, você pode clicar aqui e ver exemplos de códigos que já estão prontos para ser rodados. Basta você clicar em abrir e vai funcionar belezinha, tá ok? Então, aqui você pode... Ficou com a dúvida sobre, por exemplo, como é que eu faço uma operação de adição? Eu não sei fazer, então você pode vir aqui e olhar. Tá vendo? Então aqui tem uma definição melhor para você entender como é que funciona, beleza? Lembrando que a gente vai ver tudo isso aqui calmamente, passo a passo na nossa disciplina, tá? Outro ponto interessante é o menu de ajuda, tá ok? Esse menu de ajuda serve para você conseguir, ó, visualizar informações relacionadas à sintaxe do Portugal. O Portugal, como a gente já tem o texto lá, vocês já viram, é uma linguagem de programação baseada no português. Então, ele é muito simples para nós trabalharmos, para nós entendermos. Fica mais fácil depois para passar para as próximas linguagens de programação, em que a grande maioria é voltada para o inglês, tá? Então, não preocupem com isso. Vamos pensar, por enquanto, na nossa linguagem de Portugal. Então, aqui ela explica quais são os tipos que nós temos. Nós vamos ver também sobre isso. Eu vou explicar para vocês como são feitas as declarações de variáveis. Todas as informações que nós vamos trabalhar, aqui também tem um menu de ajuda para vocês. Então, fica muito fácil você trabalhar e se tiver qualquer dúvida, tirar a dúvida e mexer aqui, ok? Então, dito isso, vamos fechar essa abinha. E agora vamos criar o nosso primeiro arquivozinho de teste. Então, você vai clicar aqui, ó, novo arquivo, tá bom? Atenção, atenção. Esse trecho e esse trecho aqui não podem ser modificados nesse momento, tá bom? Deixem eles aqui. Se você mudar isso aqui, seu código não vai funcionar. Professor, como é que eu sei que meu código não funcionou? Eu vou fazer uma mudança aqui, ó. A partir do momento que você mudou, você vai executar o teu código, tá bom? Veja bem, uma linguagem de programação, ela tem inicialmente o texto, e a partir desse texto, é passado por uma análise desse texto e é feita a realização da execução. Nós vamos entender um pouquinho melhor isso na frente, tá? O que é importante agora é só entender que quando você terminar de digitar o teu código, você vai clicar em executar aqui, ó. Percebam que aqui apareceu um símbolo de erro, a função declarada início, ou seja, não deu um erro. E aí você precisa analisar o que é o problema. Nesse caso, a gente já sabe que o texto foi escrito errado aqui, né? Então, não modifiquem essas linhas aqui, inclusive essas chaves. Essas chaves, à medida que a gente for trabalhando, eu vou explicar melhor para vocês, tá? Mas adiantando, dando um spoiler, ele é um delimitador do código. Aonde você vai digitar o seu código, professor? Aqui dentro, ó. Dentro dessas duas chaves, entre início e esse fim. Então, aqui você vai digitar, tá bom? Esse exemplo aqui é só para mostrar para vocês o ambiente. Então, eu vou fazer um código bem simples. Eu vou fazer um código que apresente aqui na tela o meu nome. Ah, pessoal, mas só isso? Nesse momento é só isso, tá bom? Mas fiquem tranquilos que a gente vai trabalhar com mais coisa. Então, para você poder replicar, depois a gente vai trabalhar melhor, mas é só digitar a palavra escreva, abrir o parênteses e fechar parênteses, incluir aspas duplas, ó, e aí eu posso escrever um texto aqui. O que essa função escreva faz? Essa função escreva, ela vai apresentar o conteúdo que está entre aspas
no console, aqui embaixo, tá? Então vamos lá, eu vou executar, ó. Então tá aqui, apareceu o meu texto. Veja bem, isso aqui está mostrando só meu nome, mas eventualmente, lembrem da aula passada que eu mostrei das médias? Você mostraria aqui, por exemplo, a saída do teu algoritmo. Lembra da entrada, processamento e saída? É aqui que a gente vai apresentar a nossa saída, utilizando o comando, né, a funçãozinha escreva, ok? Primeira parte, o código que eu queria que vocês fizessem é só esse. Tentem digitar e tentem executar. Façam testes e mudem os nomes aqui. Mudem o nome para o teu nome, para ver se vai dar certo. Façam alterações, imprimam linhas diferentes, mais de uma linha. Tentem fazer isso, tá bom? E qualquer dúvida é só entrar em contato. Professor, eu terminei. Como é que eu faço para salvar meu código? Você tem a opçãozinha aqui, ó. Você vai clicar aqui, vai abrir uma janela simples de texto e você vai digitar o nome do arquivo que você meu primeiro programa. Meu primeiro, né? Primeiro programa. Tá aí, ó. Meu primeiro programa. E aí você vai salvar. Tá bom? Meu primeiro programa. Professor, eu salvei e agora eu quero abrir novamente o meu programa. Como que eu faço? Basta você clicar aqui nesse ícone da pasta aqui embaixo e procurar o arquivo aonde você acabou de fazer, onde você acabou de salvar, tá bom? Onde você acabou de salvar, você vai conseguir abrir o arquivo e ele vai carregar tudo novamente. Beleza? Pessoal, o que eu tinha para vocês nessa aula é só isso. É só vocês conhecerem o ambiente, tá? A partir da próxima aula, nós vamos começar a criar algoritmos mais elaborados, utilizando variáveis, operadores matemáticos, laços de repetição, tá bom? Então, eu preciso que vocês apenas testem e tentem executar essa linha simples que eu digitei aqui para vocês, para ver se vocês vão conseguir executar sem problema algum. A ideia é que vocês consigam trabalhar tanto no celular quanto no computador, desktop, notebook, seja lá o que for, tá bom? Então essa é a nossa ideia, beleza? Então o que eu tinha para isso nessa aula é isso, vocês conhecerem o ambiente Portugal Web Studio que nós vamos trabalhar. Qualquer dúvida é só entrar nos fóruns, entrar nos nossos canais de comunicação, e-mail, que tem disponível para vocês no nosso ambiente de ensino. Até mais, bons estudos, tchau, tchau.